No próximo capítulo da novela Mania de Você, Filipa vai à delegacia denunciar Rudá, determinada a expor suas ações cruéis. Com o coração acelerado, ela entrega as provas que coletou, esperando que a justiça finalmente prevaleça. Enquanto isso, Santiago ajuda Mavi no plano contra Rudá, arquitetando uma armadilha. Juntos, eles traçam cada passo. Viola finge para Dulce que está dopada, mas por dentro, ela luta contra a manipulação de Mavi. Quando finalmente recupera a lucidez, percebe que estava sendo usada como uma peça no jogo traiçoeiro dele. A traição a faz sentir-se sozinha e confusa, questionando suas próprias escolhas. Luma, por sua vez, desconfia que Filipa tenha se aliado a Mavi e tenta alertar Rudá. Mas ele está tão envolvido em seus próprios problemas que não escuta. Fátima rejeita as flores e o bilhete do admirador secreto, pensando serem de Robson, o que a deixa ainda mais angustiada. Em meio a esse turbilhão emocional, Filipa, tomada pela raiva e pela frustração, agride Rudá, que desmaia com o impacto do golpe. O ato de violência é um grito de desespero, uma tentativa de recuperar o controle sobre sua vida. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Enquanto isso, Mércia e Mavi trocam ofensas entre si em uma batalha de palavras que reflete a tensão crescente entre os grupos. Michele, ciente dos problemas que Cristiano enfrenta, conta a Daniel que contratou um advogado para ele, buscando uma solução que pareça justa e honesta. Em um momento de aparente calmaria, Viola finge para Mavi que está dopada, mas a verdade é que ela está tramando algo por trás das cortinas. Quando Rudá acorda, ele percebe que está sozinho no barco, em alto mar, sem saber que os planos de sua queda estão se concretizando. A solidão e a incerteza o cercam, e ele começa a entender que o jogo que ele iniciou pode ter consequências fatais. Neste cenário tenso, cada personagem se vê em uma encruzilhada, onde suas escolhas podem mudar o destino de todos. A batalha entre o bem e o mal se intensifica, e a verdade está prestes a vir à tona. Michele e Daniel não vão conseguir resistir ao forte desejo que sentem um pelo outro, e acabarão se entregando a essa paixão proibida. A relação entre patrão e empregada, que já vinha sendo marcada por olhares furtivos e momentos de tensão, atingirá um ponto de ruptura quando os dois perceberem que não conseguem mais ignorar a atração avassaladora que os une. O que começa como uma convivência profissional e respeitosa, aos poucos, se transforma em algo muito mais intenso, repleto de sentimentos conflitantes e decisões difíceis. Tudo se desenrola em meio às atividades domésticas, onde a proximidade constante entre os dois faz com que a tensão cresça a cada dia. Michele, dedicada e profissional, tenta ao máximo manter o foco em seu trabalho, mas não consegue evitar os pensamentos que surgem sempre que está perto de Daniel. Ele, por sua vez, também luta contra os próprios sentimentos, mas percebe que a presença de Michele mexe com ele de uma forma que nunca havia experimentado antes. A situação começa a se complicar ainda mais quando Daniel, sem conseguir mais esconder o que sente, resolve abrir o coração para Michele. Durante um momento aparentemente trivial, enquanto lavam a louça juntos, ele comenta sobre a tremedeira que sente nas mãos toda vez que está perto dela. Michele, tentando disfarçar o impacto das palavras dele, questiona se a água está fria e tenta desviar o assunto, mas ambos sabem que há algo muito mais profundo acontecendo ali. Com o clima de romance no ar, Daniel decide ser honesto e fala sobre a atração que os dois vêm tentando negar há tanto tempo. A gente sabe que não é isso. Deve ser nós dois nessa casa há mais de um ano, tentando segurar uma coisa que é mais forte que a gente. Desabafa ele, deixando Michele sem palavras. Ela sente o coração disparar, pois sabe que ele está certo. Por mais que tente negar, a verdade é que os sentimentos que nutre por Daniel são incontroláveis. Nesse momento, os dois se olham profundamente,
como se estivessem se comunicando apenas com os olhos. O desejo, que vinha sendo reprimido por tanto tempo, finalmente explode, e eles se beijam com intensidade. É um beijo carregado de paixão, mas também de culpa e medo, pois ambos sabem que estão cruzando uma linha perigosa. Ainda assim, não conseguem parar. Enlouquecidos pela vontade que sentem um pelo outro, Daniel e Michelle se entregam completamente e fazem amor ali mesmo, no calor do momento. Depois disso, eles surgem juntos na cama, ainda ofegantes e confusos com o que acabou de acontecer. Daniel, se sentindo culpado, pede desculpas a Michelle. Eu não aguentei. Tava me segurando há mais de ano, confessa ele, visivelmente abalado. Michelle, por sua vez, tenta tranquilizá-lo, mas também não consegue esconder o arrependimento. Tem nada que pedir desculpas, eu também quis, admite ela enquanto pensa em Cristiano, o homem com quem está comprometida. A traição pesa em sua consciência e ela começa a questionar se deveria ter cedido ao desejo. A conversa entre os dois se torna ainda mais intensa. Michelle, tentando processar o que aconteceu, desabafa sobre a culpa que sente. A gente não está conseguindo se controlar mais, e não é só você que está se sentindo culpado. Eu também tô. A verdade é que isso não podia ter acontecido, Daniel, afirma ela, com os olhos cheios de lágrimas. Daniel, por sua vez, tenta justificar os sentimentos que os levaram até aquele momento, mas também reconhece que a situação é complicada. Mas não é certo. Você é comprometida. Eu sou seu patrão. Foi tudo inapropriado, argumenta ele, ainda tentando entender como chegaram a esse ponto. Diante da confusão emocional em que se encontra, Michelle toma uma decisão drástica. Resolve se demitir e deixar o emprego. Para ela, essa é a única maneira de evitar que algo semelhante aconteça novamente. Melhor eu ir embora então. Eu peço minhas contas e ficamos por aqui, decide ela, com a voz firme, mas o coração partido. Daniel, ao ouvir isso, entra em desespero. Ele não quer perder Michelle, mas também sabe que não pode continuar alimentando uma relação que trará sofrimento para ambos. Tentando convencer Michelle a ficar, Daniel promete que irá controlar seus desejos e que não avançará mais nenhum sinal. Prometo que não avanço mais nenhum sinal. Não vai acontecer mais. Por favor, não vá embora, implora ele, quase chorando. Michelle, inicialmente, resiste, pois acredita que a melhor solução é se afastar. Mas, ao ver o desespero de Daniel, acaba cedendo. No entanto, ela deixa claro que os dois não podem mais se envolver fisicamente. Eu fico, mas isso não pode acontecer de novo. A gente precisa colocar um ponto final nisso, declara ela com determinação. Mesmo após essa conversa, a convivência entre os dois se torna ainda mais complicada. A tensão continua presente e ambos precisam lidar com os próprios sentimentos enquanto tentam manter uma relação estritamente profissional. Michelle, embora tenha decidido ficar, não consegue parar de pensar em Daniel e no que aconteceu entre eles. Ela se sente dividida entre o amor que sente por Cristiano e a paixão avassaladora que tem por Daniel. Daniel, por sua vez, também está em conflito. Ele sabe que precisa respeitar a decisão de Michelle e controlar seus impulsos, mas a presença dela na casa o faz lembrar constantemente do que viveram juntos. Ele tenta se concentrar no trabalho e nas responsabilidades do dia a dia, mas os pensamentos sobre Michelle o consomem. A cada olhar, a cada gesto, ele sente o desejo retornar e precisa lutar contra si mesmo para não ceder novamente. Enquanto isso, Cristiano, sem saber de nada, continua acreditando que seu relacionamento com Michelle está sólido. Ele confia nela e não desconfia do que aconteceu. Michelle, por sua vez, sente-se cada vez mais culpada por esconder a verdade, mas não tem coragem de confessar o que aconteceu. Ela teme magoá-lo e destruir tudo o que construíram juntos, mas também sabe que não pode continuar vivendo com esse peso na consciência. Os dias passam
e a relação entre Michelle e Daniel se torna uma montanha-russa de emoções. Eles tentam manter a distância, mas a atração entre os dois é inegável. Cada momento juntos é uma prova de resistência, e ambos sabem que estão caminhando em uma linha tênue. A história de Michelle e Daniel é um retrato de como o desejo e os sentimentos podem complicar até mesmo as situações mais simples, e de como as escolhas que fazemos podem ter consequências duradouras. Será que Michelle conseguirá resistir à tentação e manter sua promessa de não se envolver mais com Daniel? E Daniel conseguirá controlar seus sentimentos e respeitar a decisão de Michelle? Ou será que a paixão entre os dois falará mais alto e os levará a cruzar novamente a linha que prometeram não atravessar? Essas são questões que deixam o público ansioso para saber o desfecho dessa história cheia de amor, desejo, culpa e redenção. Os dias passam e Michelle tenta seguir sua rotina na casa de Daniel, mas o peso da culpa continua a atormentá-la. Embora tenha decidido não se envolver mais fisicamente com seu patrão, os sentimentos que nutre por ele não desaparecem. Ao mesmo tempo, a sombra de Cristiano paira sobre sua consciência, lembrando-a constantemente da traição que cometeu. Ela sabe que precisa tomar uma decisão, mas o medo de enfrentar a verdade a paralisa. Enquanto isso, Cristiano, que está preso por conta de um crime cometido no passado, vive dias difíceis na cadeia. Ele sempre foi um homem de personalidade forte, mas o ambiente hostil e a falta de liberdade começam a desgastá-lo. Apesar de tudo, ele mantém a esperança de sair em breve e retomar sua vida ao lado de Michelle, sem imaginar o que aconteceu entre ela e Daniel. Um dia, Michelle recebe uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma voz fria e distante a informa que Cristiano sofreu um ataque dentro da prisão e não resistiu. Ele foi encontrado ferido após uma briga com outros detentos e, apesar de ter sido levado ao hospital, não conseguiu sobreviver. A notícia a atinge como um golpe. Michelle sente o chão desaparecer sob seus pés e as lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto. Ela sabia que Cristiano enfrentava dificuldades na cadeia, mas nunca imaginou que algo tão trágico pudesse acontecer. Ao desligar o telefone, Michelle entra em um estado de choque. A culpa pela traição, que já era pesada, agora se mistura com a dor da perda. Ela começa a se perguntar se poderia ter feito algo para evitar o destino de Cristiano. Talvez, se tivesse sido mais honesta com ele, ou se tivesse insistido mais para ajudá-lo, as coisas poderiam ter sido diferentes. Esses pensamentos a consomem, e ela se sente sufocada pela tristeza. Daniel, ao perceber o estado de Michelle, tenta consolá-la. Ele pergunta o que aconteceu, e ela, ainda chorando, conta sobre a morte de Cristiano. Daniel fica sem palavras. Por mais que soubesse que Cristiano era um obstáculo para o que ele sentia por Michelle, nunca desejou que algo assim acontecesse. Ele tenta abraçá-la, mas ela se afasta, dizendo que precisa de um tempo sozinha para processar tudo. Nos dias seguintes, Michelle mergulha em um luto profundo. Ela evita qualquer contato mais próximo com Daniel e se dedica exclusivamente às suas tarefas, tentando ocupar a mente e afastar os pensamentos dolorosos. No entanto, a presença de Daniel na casa a lembra constantemente do que aconteceu entre eles, e isso só aumenta sua angústia. Daniel, por sua vez, sente-se dividido. Ele quer estar ao lado de Michelle e ajudá-la a superar esse momento difícil, mas também sabe que a relação deles está mais complicada do que nunca. Ele começa a questionar se deveria insistir em seus sentimentos por ela ou se o melhor seria deixá-la ir, para que ela possa encontrar paz e seguir em frente. Com o passar do tempo, Michelle decide que precisa visitar o túmulo de Cristiano para se despedir e tentar encontrar algum tipo de encerramento. Ela pede a Daniel que a leve ao cemitério e ele prontamente aceita, mesmo sabendo que será um momento difícil para ambos. Durante a visita,
Michelle se ajoelha diante do túmulo de Cristiano e desaba em lágrimas. Ela pede perdão por tudo o que aconteceu, por não ter sido completamente honesta com ele e por não ter estado ao seu lado nos momentos mais difíceis. Volney é um personagem misterioso e nada confiável. Desde sua chegada, ele vem deixando os telespectadores intrigados com seu comportamento enigmático e suas ações suspeitas. Com o passar dos capítulos, alguns segredos dele começaram a vir à tona, despertando ainda mais curiosidade no público. Até o momento, suspeita-se que ele tenha ligação com alguma organização criminosa internacional, o que explicaria sua atitude sempre desconfiada e seus esforços para se manter escondido. Para se proteger, Volney decidiu se refugiar na casa de Diana, localizada em Angra dos Reis, um local paradisíaco que, para ele, parece ser o esconderijo perfeito. Mas a grande pergunta que não sai da cabeça de ninguém é: afinal, qual é o segredo de Volney? Quem ele realmente é e por que está fugindo? Recentemente, Diana fez uma descoberta intrigante e perturbadora entre os pertences de seu irmão de criação. Ao mexer em alguns documentos que ele mantinha escondidos, ela encontrou uma pasta suspeita contendo diversos passaportes falsificados, todos com identidades fictícias atribuídas a Volney. Essa descoberta deixou Diana em choque. Afinal, por que alguém teria tantos passaportes falsos? O que ele está tentando esconder? Ao confrontá-lo sobre o assunto, Volney se recusou a dar qualquer explicação convincente. Ele manteve sua postura fria e misteriosa, limitando-se a pedir que Diana esquecesse o assunto e não fizesse mais perguntas. Essa atitude, é claro, só aumentou as suspeitas da loira, que começou a temer que a presença de Volney pudesse colocar sua família em perigo. Durante a conversa, ela chegou a questioná-lo diretamente: "Você está colocando a minha família em risco?" A resposta de Volney foi curta e evasiva: "Não, se vocês ficarem de fora, não." Mas de fora de quê? Essa frase enigmática deixou Diana ainda mais inquieta e, ao mesmo tempo, levantou uma série de questionamentos entre os telespectadores. Certamente, essa é a pergunta que não sai da cabeça do público. O que Volney está escondendo e o que ele quis dizer com ficar de fora? A cada novo episódio, a trama vai se tornando mais densa e cheia de reviravoltas. No entanto, o mistério em torno de Volney está longe de ser desvendado. O que se sabe é que Maeve fará uma descoberta bombástica sobre as atividades ilícitas do namorado de Mércia. Essa revelação promete mudar completamente o rumo da história e trazer à tona segredos que Volney tem lutado para esconder a todo custo. Enquanto isso, a relação entre Maeve e Volney está longe de ser pacífica. Maeve, que não confia nem um pouco no namorado de sua mãe, está determinado a descobrir o que ele realmente está tramando. Por outro lado, Volney, que é um homem calculista e perigoso, não mede esforços para manter seus segredos bem guardados. Em um momento de tensão máxima, Maeve chegará a planejar a morte do namorado de Mércia. No entanto, o plano de Volney acabará fracassando, o que levará a uma série de consequências imprevisíveis. O sedutor, por sua vez, não deixará barato e começará a pensar em vingança. Contudo, antes que ele possa agir, a mãe do vilão entrará em cena e fará uma proposta surpreendente. Ela convencerá Volney a assumir o relacionamento com ela e, como parte do acordo, o colocará para participar das reuniões da diretoria do resort Albacoa. Essa reviravolta promete trazer ainda mais tensão para a história, uma vez que Volney começará a ter acesso a informações privilegiadas sobre os negócios da família. Nesse meio tempo, Volney fará uma descoberta que poderá mudar o jogo a seu favor. Ele descobrirá que Maeve tem forjado os relatórios financeiros do resort e usará essa informação para chantageá-lo. Essa chantagem será um ponto de virada na trama, pois colocará Maeve em uma posição vulnerável e dará a Volney uma vantagem estratégica. No entanto, Maeve não é do tipo que se deixa intimidar facilmente. Determinado a proteger sua família e expor a verdadeira face de Volney, ele começará a investigar a vida de seu padrasto,
e acabará desvendando o grande mistério que o cerca. A partir desse momento, o público finalmente começará a entender o motivo por trás dos documentos falsificados de Volney e sua vinda inesperada para o Brasil. A grande revelação será chocante. Mavi descobrirá que Volney é, na verdade, um criminoso internacional procurado pela máfia russa. Essa informação mudará completamente a dinâmica da história e colocará todos os personagens em perigo. Afinal, a máfia russa é conhecida por sua crueldade e por não deixar pontas soltas. Com essa nova ameaça pairando sobre eles, Diana, Mavi e os demais personagens terão que unir forças para enfrentar os desafios que estão por vir. Mas será que eles conseguirão escapar ilesos? Ou o passado sombrio de Volney acabará destruindo tudo e todos ao seu redor? Enquanto isso, Volney continuará jogando suas cartas com maestria, tentando manipular todos ao seu redor para alcançar seus objetivos. Ele é um homem astuto e perigoso, que sabe exatamente como usar as fraquezas das pessoas a seu favor. No entanto, sua confiança excessiva pode acabar sendo sua ruína. À medida que mais segredos vêm à tona, fica claro que Volney está caminhando em uma linha tênue entre o sucesso e o desastre. Resta saber até onde ele está disposto a ir para proteger seus segredos e o que acontecerá quando todos descobrirem a verdade sobre ele. O mistério em torno de Volney é, sem dúvida, um dos pontos altos da novela. Com reviravoltas surpreendentes e personagens complexos, a história promete prender a atenção do público até o último capítulo. Afinal, quem é Volney? O que ele está escondendo? E mais importante, até onde ele está disposto a ir para proteger seus segredos? Essas são as perguntas que mantêm os telespectadores ansiosos por cada novo episódio. A história está se desenrolando de forma intensa, com cada capítulo trazendo novas camadas de mistério, intriga e reviravoltas que prendem o público. Volney, um personagem tão enigmático quanto perigoso, está no centro de uma trama envolvente que mistura segredos do passado, crimes internacionais e relações familiares marcadas por desconfiança e tensão. Sua presença em Angra dos Reis, ao lado de Diana e sua família, não é apenas um acaso, mas sim parte de um plano maior que ele tenta manter oculto a todo custo. A cada novo episódio, os telespectadores são levados a questionar suas verdadeiras intenções e a se perguntar como ele chegou a esse ponto de sua vida. Afinal, o que leva alguém a construir uma vida baseada em mentiras, documentos falsificados e alianças duvidosas? A complexidade de Volney vai muito além de sua ligação com a máfia russa. Ele é um homem que carrega um passado sombrio e que, ao longo da trama, demonstra ser capaz de tudo para proteger seus segredos, até mesmo manipular, chantagear e colocar vidas em risco. Sua relação com Diana, Mavi e os outros personagens da novela é marcada por um jogo constante de poder, onde confiança é algo raro e cada palavra dita por ele parece esconder uma segunda intenção. Volney é um mestre na arte da manipulação, e isso o torna um antagonista fascinante e imprevisível. No entanto, sua frieza e habilidade em jogar com as emoções alheias também o colocam em uma posição perigosa, pois quanto mais ele tenta esconder seu passado, mais próximo ele parece estar de ser desmascarado. A descoberta de Mavi sobre os documentos falsificados e os crimes de Volney é um divisor de águas na trama. O fato de ele ser procurado pela máfia russa adiciona um elemento de perigo iminente que ameaça não apenas sua vida, mas também a de todos ao seu redor. Diana, que inicialmente acreditava estar ajudando um irmão de criação em apuros, agora se vê em uma situação delicada, onde precisa decidir entre proteger sua família ou confrontar a verdade. Mavi, por sua vez, está determinado a expor Volney, mas sua própria vulnerabilidade, especialmente após ser chantageado por ele, faz com que essa tarefa seja ainda mais desafiadora. A tensão entre eles cresce a cada episódio, e o público assiste ansioso
para descobrir quem sairá vitorioso nesse embate. Além disso, a relação de Volney com os negócios da família, especialmente o Resort Albacoa, é outro ponto crucial da história. Sua entrada nas reuniões da diretoria e sua tentativa de se infiltrar no núcleo empresarial mostram que ele não está apenas fugindo de seu passado, mas também tentando construir um futuro, ainda que às custas dos outros. Sua chantagem contra Mavi, baseada nos relatórios financeiros forjados, é mais uma prova de sua astúcia e de sua capacidade de virar o jogo a seu favor. No entanto, isso também evidencia sua fragilidade, pois ele depende de segredos e mentiras para se manter no controle. O público sabe que, em algum momento, a verdade virá à tona, e quando isso acontecer, as consequências serão devastadoras. Mércia está prestes a viver os momentos mais intensos, transformadores e emocionantes de toda a sua vida. Após anos mergulhada em uma dor profunda, acreditando firmemente que seu filho com Naum havia morrido, ela é surpreendida por uma descoberta devastadora. Ele está vivo. E tudo o que ela acreditou por tanto tempo não passava de uma cruel e calculada mentira. A revelação começa de forma inesperada, quando Luma percebe Mércia completamente aos prantos, desolada e destruída emocionalmente, após Mavi, em um ato de pura maldade, destruir as poucas lembranças que ela ainda guardava com tanto carinho do filho que pensava ter perdido para sempre. Luma, determinada a ajudar Mércia, insiste para que ela atenda uma ligação de Naum que afirma ter algo muito importante a revelar, algo que pode mudar tudo. Mesmo relutante e cheia de dúvidas, Mércia finalmente cede e atende a ligação. Ao ouvir Naum mencionar o filho que ela havia acreditado estar morto por tantos anos, sua reação é de puro choque e desespero. Totalmente abalada e sem conseguir compreender a magnitude do que está acontecendo, ela implora a Luma que a leve até Naum imediatamente, em busca de respostas para a avalanche de sentimentos e perguntas que a consomem. Antes de continuar, clique no botão de gostei e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. No caminho até o encontro com Naum, Mércia e Luma enfrentam um obstáculo inesperado. Mavi surge, tentando intimidar Mércia com ameaças diretas e palavras cheias de veneno. No entanto, Luma, firme e protetora, não permite que Mavi avance e insiste para que continuem até a casa de Naum sem se deixarem abalar pelas provocações. Ao chegarem ao local, o momento decisivo acontece. Naum, finalmente, revela toda a verdade que manteve escondida por tantos anos. O filho que Mércia acreditava ter perdido nunca morreu. Ele confessa que, movido por um desejo de vingança e tomado pelo rancor, decidiu dar o menino para outra família criar, como forma de punição após descobrir uma traição de Mércia no passado. A revelação é como um golpe fatal para Mércia. Ela se sente devastada, traída e, ao mesmo tempo, consumida pela culpa por ter passado mais de 30 anos carregando um luto que, na verdade, era baseado em uma mentira. A dor de ter acreditado na morte de seu filho e o peso do sofrimento injusto que viveu tornam aquele momento quase insuportável. Enquanto Mércia tenta assimilar tudo o que acabou de ouvir e processar a enormidade da revelação, Naum promete a ela que trará o filho até ela, para que possam finalmente se reencontrar. Ele entra em contato com o rapaz e marca um encontro, deixando Mércia tomada por uma mistura de ansiedade, esperança e medo. Durante esse tempo de espera, Luma, juntamente com Rod e Rudá, se unem para apoiar Mércia, oferecendo conforto e tentando acalmá-la diante da situação tão delicada. Enquanto isso, à distância, Mavi, que havia seguido as duas discretamente, observa tudo de longe, intrigado e desconfiado sobre o que está acontecendo. Ao perceber a chegada de um homem misterioso à casa de Naum, Mavi toma uma decisão impulsiva e perigosa. Ele decide invadir o local para descobrir a verdade por conta própria,
determinado a desvendar o que está sendo escondido. Mavi, tomado por uma raiva incontrolável, invade a casa de Nahum sem se importar com as consequências. Ele está determinado a descobrir o que está acontecendo e a impor sua presença de forma ameaçadora. Ao entrar, ele se depara com o homem misterioso que havia chegado momentos antes. Para sua surpresa, esse homem é ninguém menos que seu irmão mais velho, o filho que Mércia acreditava ter perdido para sempre. A revelação cai como uma bomba, e Mavi, furioso e completamente descontrolado, começa a fazer ameaças. Ele declara com ódio na voz que não reconhece o rapaz como irmão e que, para ele deveria ter permanecido morto. Suas palavras são cheias de veneno, mas o filho mais velho de Mércia não se deixa intimidar. Mostrando coragem e firmeza, ele enfrenta Mavi de igual para igual e promete que o fará pagar por todos os crimes que cometeu. Ele afirma que tem provas suficientes para colocá-lo na cadeia e que não descansará até que a justiça seja feita. Mércia, ao presenciar a cena, entra em desespero. Ela tenta mediar a situação e proteger os dois filhos, temendo que algo pior aconteça. No entanto, Mavi deixa claro que não aceitará a presença do irmão em sua vida e que fará de tudo para afastá-lo, custe o que custar. A tensão aumenta e a situação parece sair do controle. É então que Nahum decide intervir. Ele revela a todos que o filho mais velho de Mércia, além de ser seu primogênito, é também um investigador da Polícia Civil. Nahum explica que o rapaz já vinha investigando Mavi há algum tempo, reunindo informações e provas sobre suas atividades criminosas. O filho mais velho confirma a história e acrescenta que possui evidências suficientes para incriminar Mavi, incluindo segredos obscuros que nem mesmo Mércia conhece. Essa revelação deixa Mércia atordoada, mas também a faz perceber que precisa tomar uma atitude para proteger sua família. Decidida, ela revela algo que vinha guardando em segredo, um pendrive contendo uma gravação crucial, capaz de inocentar Rudá e, ao mesmo tempo, incriminar Mavi de forma definitiva. No entanto, há um problema. O pendrive está escondido em um lugar de difícil acesso, atrás de um quadro na cobertura de Mavi. Recuperá-lo será um desafio perigoso, mas o grupo sabe que essa pode ser a única chance de desmascarar Mavi e resolver a situação de uma vez por todas. Diante disso, eles decidem montar um plano cuidadoso para recuperar o pendrive sem levantar suspeitas. Mércia entra em contato com Dulce, a governanta de Mavi, uma mulher que conhece bem os hábitos e os segredos do patrão. Mércia oferece a Dulce uma grande quantia de dinheiro em troca de sua ajuda. Inicialmente hesitante, Dulce acaba aceitando a proposta, convencida de que pode realizar a tarefa sem ser descoberta. Ela recebe instruções detalhadas sobre como pegar o pendrive e entregá-lo ao grupo sem chamar a atenção de Mavi. Paralelamente, o filho mais velho de Mércia decide criar uma distração para ganhar tempo. Ele entra em contato diretamente com Mavi, fingindo querer propor um acordo. Ele sugere um encontro, alegando que tem algo importante para discutir. Mavi, desconfiado por natureza, aceita o convite, mas já começa a planejar algo sombrio. Ele vê na situação uma oportunidade de eliminar o irmão de uma vez por todas, livrando-se de quem considera uma ameaça ao seu poder e aos seus segredos. Enquanto isso, o clima entre os envolvidos se torna cada vez mais tenso. Mércia, Luma, Nahum e o filho mais velho sabem que estão lidando com um homem perigoso e imprevisível. Cada movimento precisa ser calculado, pois qualquer erro pode custar caro. A missão de recuperar o pendrive se torna uma corrida contra o tempo, e todos sabem que o desfecho dessa história pode mudar para sempre o destino da família. Dulce cumpre sua parte no plano e, de maneira discreta e habilidosa, consegue recuperar o pendrive escondido atrás do quadro na cobertura de Mavi. Ela aparece no local combinado e entrega o objeto a Mércia, que, ao recebê-lo, não consegue conter a emoção. Lágrimas escorrem pelo seu rosto enquanto ela percebe que, finalmente, tem em mãos
a prova que pode mudar o destino de sua família. Com o coração cheio de gratidão, Mércia entrega o pendrive ao seu filho mais velho, confiando que ele saberá como usá-lo para fazer justiça. O investigador rapidamente verifica o conteúdo do dispositivo e confirma o que esperavam. A gravação incrimina Mavi de forma definitiva, provando que ele é o responsável por diversos crimes e, ao mesmo tempo, inocenta Rudá, que foi injustamente acusado no passado. Ao perceber que está encurralado, Mavi entra em desespero. Ele tenta fugir, mas seus planos são frustrados por Rod e Rudá, que, determinados a impedir sua escapada, o encurralam. Uma intensa briga corporal se inicia e Mavi, apesar de tentar resistir, é completamente dominado. Rod e Rudá, juntos, lhe dão uma surra, deixando o vilão ferido e sem qualquer chance de escapar. Humilhado e derrotado, Mavi se vê sem saída. Nesse momento, o filho mais velho de Mércia, cumprindo seu dever como policial e como irmão, o algema e o prende, colocando um ponto final em sua trajetória de maldades. Mércia, que acompanhou tudo de perto, sente um alívio imenso ao ver Mavi sendo levado à justiça. Ela agradece emocionada a todos que a ajudaram a chegar até aquele momento, reconhecendo o esforço e a coragem de cada um. Com o coração mais leve, ela se volta para Rudá, com quem teve tantos desentendimentos no passado, e cheia de arrependimento, pede perdão por tê-lo julgado de forma tão dura. Esse momento de perdão e amor renova os laços da família, trazendo uma sensação de paz que há muito tempo não sentiam. Enquanto Mavi é levado pela polícia, algemado e derrotado, Mércia e seu filho mais velho compartilham um momento profundamente emocionante. Ela olha nos olhos do rapaz e, com a voz embargada, diz que, apesar de tudo o que aconteceu, está feliz por finalmente tê-lo de volta em sua vida. O filho, tocado pelas palavras da mãe, promete protegê-la a qualquer custo e garantir que Mavi pague por cada crime que cometeu. Ele reforça que, dali em diante, Mércia nunca mais precisará enfrentar nada sozinha, pois ele estará ao seu lado para apoiá-la. Com o vilão fora de cena, a atmosfera muda completamente. Mércia sente que um peso enorme foi tirado de seus ombros. Ela decide que é hora de recomeçar, de deixar para trás as mágoas e os traumas do passado e focar em construir uma nova vida ao lado das pessoas que realmente se importam com ela. Após a passagem de um ano, Shirley, que antes era apenas o ex-motorista da família, retornará à mansão em grande estilo, agora como marido de Berta. Cheio de si, ele não perderá a oportunidade de demonstrar sua nova posição na casa, o que causará desconforto em alguns moradores. No entanto, sua chegada trará à tona segredos do passado, culminando em situações de grande tensão e conflito, principalmente envolvendo Evelyn e Tomás. Tudo começará quando Shirley decidir ter uma conversa séria com Evelyn. Durante o diálogo, ele tentará se aproximar da filha, que ainda carrega o peso dos segredos que envolvem sua origem. Nesse momento, Tomás flagrará os dois abraçados e, sem entender o contexto, partirá para acusações precipitadas. "Você está me traindo com ele, Evelyn? É isso? Não me diga que até o bebê que você teve é dele." Zrenia disparará ao playboy, tomado pelo ciúme e pela raiva. Desesperada, Evelyn tentará explicar a situação, mas será interrompida por Tomás, que insistirá em suas acusações. Até que, em um momento de explosão emocional, a jovem gritará: "Ele é meu pai!" A revelação cairá como uma bomba, deixando Tomás completamente atordoado. "Como é que é? Não ouvi bem. Você é filha do Shirley?" perguntará ele, tentando processar o que acabou de ouvir. Evelyn confirmará, sem alternativa, que essa é a verdade que ela vinha escondendo há tanto tempo. A partir daí, o clima entre os dois mudará drasticamente. Tomás, incrédulo, começará a questioná-la, cheio de mágoa e indignação. "E nunca me falou nada? Por quê?" Sem conseguir conter as lágrimas,
Evelyn se justificará. Eu dormia e acordava todo dia sofrendo com isso, querendo te contar. Me perdoa, Tomás, me perdoa, eu sei que errei. A sinceridade da jovem, no entanto, não será suficiente para aplacar a raiva de Tomás, que se sentirá traído e enganado. Eu nem sei mais o que pensar. A gente tinha uma relação tão bonita, até um filho a gente teve. A gente ia formar uma família, sem eu conhecer a sua, questionará ele visivelmente abalado. Para Tomás, a omissão de Evelyn será vista como uma quebra de confiança irreparável e ele não poupará palavras para expressar sua frustração. Todo mundo rindo de mim pelas costas, é isso? Mentindo para mim com filho meu na barriga é respeitar? Caraca, Evelyn. Eu te amava, cara. Fica aí com seu paizinho querido, dirá ele com a voz embargada. A tensão aumentará ainda mais quando Tomás perceber que nem mesmo sua avó, Berta, sabia sobre o segredo de Evelyn. E a minha avó, é claro que também não sabe de nada, dando sua atenção para Shirley. O ex-motorista, agora marido de Berta, tentará acalmar os ânimos, mas suas palavras terão pouco efeito. As coisas não são como você está pensando. Vê se não vai magoar sua avó sem necessidade, pedirá ele em tom conciliador. No entanto, Tomás, tomado pela raiva, sairá da mansão sem responder, deixando todos preocupados com o que ele pode fazer a seguir. Enquanto isso, a trama dará um salto temporal de 1 ano, mostrando os desdobramentos do casamento de Maeve e Luma. Nesse período, Berta terá viajado para os Estados Unidos, onde, para a surpresa de todos, se casará com Shirley. O retorno do casal à mansão será marcado por novidades inesperadas, que prometem mexer ainda mais com a dinâmica da família. A chegada de Berta e Shirley como marido e mulher será um divisor de águas na história, trazendo à tona questões mal resolvidas e reacendendo conflitos que pareciam enterrados. Para Lady, que sempre desconfiou das intenções de Shirley, a notícia será difícil de digerir. Casaram nos Estados Unidos e ninguém sabia de nada. Isso tá muito estranho. Logará ela, em conversa com outro personagem. Sua desconfiança poderá abrir espaço para novas intrigas, enquanto outros personagens tentarão se adaptar à nova realidade. Além disso, a relação entre Evelyn e Tomás continuará estremecida. Após a revelação bombástica, o jovem playboy terá dificuldade em perdoar a ex-namorada, especialmente por sentir que foi enganado durante tanto tempo. Evelyn, por sua vez, fará de tudo para reconquistar sua confiança, mas enfrentará muitos obstáculos, inclusive a interferência de outros personagens que tentarão afastá-los ainda mais. A união entre Shirley e Berta, embora inesperada, será apenas o ponto de partida para uma série de acontecimentos que abalarão a mansão e seus moradores. Enquanto isso, Evelyn e Tomás precisarão decidir se o amor que sentem um pelo outro será suficiente para superar as barreiras impostas pelo passado. A trama caminha para um desenrolar repleto de emoções, revelações e transformações que prometem mexer não só com os personagens, mas também com o público que acompanha cada detalhe dessa história envolvente. A chegada de Shirley como marido de Berta, um movimento ousado e inesperado, traz à tona questões profundas sobre poder, ambição e os limites do perdão. A relação de Shirley com Evelyn, marcada por anos de segredos e silêncios, finalmente vem à luz, mas não sem deixar um rastro de dor e mágoa, especialmente para Tomás, que se vê traído de todas as formas possíveis. O jovem, que até então acreditava estar construindo uma vida ao lado de Evelyn, descobre que a mulher que amava carregava um segredo capaz de mudar completamente a dinâmica entre eles. Essa revelação, no entanto, não é apenas um ponto de ruptura. Ela também é um chamado para que os personagens enfrentem suas verdades mais difíceis, encarem os erros do passado e decidam que tipo de futuro desejam construir. Evelyn, por exemplo, se encontra em um dilema.
lutar para reconquistar a confiança de Tomás ou aceitar que o amor entre eles pode não ser suficiente para superar as barreiras impostas pela verdade. Sua jornada será uma das mais emocionantes da novela, mostrando o peso de carregar um segredo e a coragem necessária para enfrentar as consequências de suas escolhas. Por outro lado, Tomás, que sempre viveu em um mundo de privilégios, agora se vê forçado a lidar com sentimentos de vulnerabilidade e traição. Sua indignação é compreensível, mas também coloca em evidência o quanto ele precisará amadurecer para entender que nem tudo na vida é preto no branco. A relação com Evelyn, apesar de abalada, ainda carrega resquícios de um amor verdadeiro, que talvez possa ser resgatado com o tempo e com muita honestidade de ambas as partes. No entanto, a presença de Shirley na mansão, agora como marido de Berta, será um elemento que dificultará ainda mais essa reconciliação, já que Tomás não consegue separar o homem que vê como o oportunista do pai biológico de Evelyn. A união de Shirley e Berta, por sua vez, é um dos pontos mais intrigantes da trama. Shirley, que começou como um simples motorista, agora ocupa uma posição de destaque na mansão, algo que gera desconfiança e burburinhos entre os moradores e até mesmo entre os telespectadores. Será que Shirley realmente ama Berta? Ou está apenas aproveitando a oportunidade para ascender socialmente? E Berta, tão experiente e astuta, estaria sendo enganada ou encontrou em Shirley uma parceria genuína? Essas perguntas pairam no ar, adicionando ainda mais camadas de complexidade à história. Outro ponto que merece destaque é a forma como a novela aborda temas universais e atemporais, como os laços de família, a busca por aceitação, o peso dos segredos e a complexidade das relações humanas. A história de Evelyn e Tomás, por exemplo, reflete os desafios de muitas pessoas que precisam lidar com as consequências de escolhas difíceis e com a dor de ferir aqueles que amam. Já a trajetória de Shirley é um retrato de ambição e resiliência, mostrando como alguém pode lutar para mudar sua posição na vida, mas também como essa busca pode gerar conflitos e questionamentos éticos. Com uma narrativa envolvente e personagens multifacetados, Mania de Você se firma como uma novela que vai além do entretenimento, provocando reflexões sobre moralidade, perdão e as complexidades das relações humanas. Cada personagem, com suas falhas e virtudes, contribui para criar um mosaico rico e emocional, onde o público pode se enxergar e se conectar. A trama, que começou com um ritmo mais leve, agora mergulha em um turbilhão de emoções e revelações, prometendo capítulos cada vez mais intensos e imprevisíveis. À medida que a história avança, fica claro que o verdadeiro foco não está apenas nos segredos e reviravoltas, mas nas transformações que esses eventos provocam nos personagens. Evelyn, Tomás, Shirley, Berta e até mesmo Lady estão em jornadas de autodescoberta e crescimento, enfrentando seus medos, erros e desejos mais profundos. No final, a grande pergunta que paira sobre todos eles é: será que o amor, em suas diferentes formas, será capaz de superar as barreiras impostas pelo orgulho, pela desconfiança e pelas mágoas do passado? Com um enredo que mistura drama, romance e toques de mistério, a novela promete continuar surpreendendo e emocionando o público. A passagem de tempo e a reviravolta envolvendo o casamento de Shirley e Berta são apenas o começo de uma nova fase da trama, que certamente trará ainda mais revelações e conflitos. O público, ansioso, segue acompanhando cada capítulo, torcendo, se emocionando e, acima de tudo, se conectando com essa história tão humana e cheia de nuances. Afinal, em Mania de Você, assim como na vida real, nada é definitivo e o futuro sempre reserva surpresas.